Oi, irmãs, a paz do Senhor, amém? Então, eu tô aqui hoje fazendo minha devocional de manhã e eu vim compartilhar com vocês, tá? Uma palavra assim que eu sei que muitas já conhecem, mas foi a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje e eu quero falar para vocês. Ela tá lá em Daniel 3, que fala da estátua de ouro, tá? O rei, quem tiver um tempinho, quiser pegar um chazinho aí, sentar, pra gente meditar um pouquinho nessa palavra. Amém. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois, ele ordenou que todos os governadores regionais, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todas as autoridades viessem à cerimônia. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvir o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província alguns judeus, entre eles Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor e nem adoram a estátua que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Ele disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar, a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, se vocês não fizerem, serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvar? Né? Então foi decretado ali naquele lugar que quem não se ajoelhasse, quem não se prostrasse diante daquela estátua seria jogado numa fornalha, né? E ali estavam, né, os crentes, né, os judeus lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eles foram colocados diante de uma situação muito difícil, né? Porque ou agora eu me prostro ou eu vou morrer, né? E o pior, gente, está por vir, porque até então foi falado o quê? Que era uma fornalha, vocês vão ser jogados na fornalha, né? Mas o inimigo, quando ele quer acabar com a vida da gente, né? Quando ele quer te pressionar, quando ele quer te fazer se prostrar, ele usa de todas as artimanhas possíveis. Isso aqui foi uma artimanha, né? O Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam vivendo a vida deles tranquilos, estavam sendo, eles tinham um cargo ali dentro do reino, né? E aí vieram os acusadores, olha, eles ali, ó, eles não se prostraram, né? O inimigo começa assim. E aí o rei veio para dar uma chance, não, eu te dou uma chance, ainda dá tempo, você pode se prostrar agora, senão vocês vão jogar. Claro que o rei pensou, claro que eles vão se prostrar, né? Eles não vão morrer. E aí ele vem apertando mais, o inimigo vem apertando mais, que me chama a atenção nessa história, que ele fala assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele dá uma resposta, ele fala que não, é uma resposta linda, que ele fala assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a essa estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, assim, a resposta foi não. E aí, o que Nabucodonosor fez? Ele ficou furioso, vermelho de raiva, a Bíblia fala, e mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais que o costume.
Então, assim, eu não vou... Ele falou assim, eu não vou só jogar eles na fornalha. Eu quero que ela esteja mais quente de todas. Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O inimigo pressionou mais, esquenta 7 vezes. Imagina lá, né? Sadraque, Mesaque, Abednego vendo, falando, nossa, já estava quente, agora está mais quente. Eles poderiam ter, não, tá bom, eu vou me prostrar. Mas não. O inimigo, ele quer fazer mais, né? Ele quer apertar mais para você desistir. E aí ele fala, ele ainda não se deu por satisfeito. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e ainda aqui no 20 fala assim, ó, depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogassem na fornalha. Então, assim, não, a Bíblia ela conta que é o seu soldado mais forte. Ainda não foi como era de costume, um soldado comum, não. Não foi uma fornalha como era de costume, não. É a fornalha 7 vezes mais quente e a corda amarrada por soldados mais fortes, ou seja, para eles não se soltarem, né? Mas glória a Deus, ainda assim, os 3 jovens, a Bíblia conta, os 3 jovens completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. E a ordem a ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. A Bíblia fala do que nunca. Por isso as labaredas mataram soldados que jogaram os 3 jovens lá de dentro. Então quem jogou os soldados foram mortos só pelas labaredas ali, né? E aí a história conta, é linda, né? Vocês sabem, mas eu vou ler. Conta que de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos conselheiros, não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 andando solto na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. Irmãs, e olha, as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As roupas não estavam sendo queimadas, eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e o salvou. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa que seja da sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este, né? Então, assim, essa passagem, ela é muito forte, né? Porque ela vem trazendo para a nossa realidade, né? Que nós não devemos, não precisamos, não podemos nos prostrar, irmãs, nos prostrar, sabe? Mas confiar, né? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, né? É muito fácil. Ele colocou um anjo, o anjo soltou e nem cheiro de fumaça ficou. Mas se Deus não quisesse livrar, eles iam morrer, mas iam morrer em Cristo. Iam morrer em Cristo, ou continuar vivendo para Cristo. Eles continuaram vivendo para Cristo, né? Porque a Bíblia relata depois tantas coisas que Daniel, né? Que eles continuaram vivendo para o Senhor, né? Então, o que eu quero deixar nessa manhã é para que você não se proste, né? Aqui vem falando que aqui vem mostrando para a gente, né? Que o inimigo ali no caso era o rei, né? Ele aumentou as dificuldades, assim como Satanás faz com a gente hoje. Nos coloca, às vezes, numa situação e ele não para por ali, não. Ele continua apertando, continua aumentando a fornalha 7 vezes mais para a gente desistir, para a gente deixar de crer, para a gente se prostrar, né? Mas ele aumentou a fornalha, ele chamou os fortões lá para amarrar. Agora vocês estão amarrados, pensa, né? Eles poderiam ter desistido e hoje eu não estaria, nós, né? Todos que já lemos, nós não teríamos essa história para ler hoje, para nos fortalecer. Então, que isso venha, né, fortalecer sua vida, que ainda que as situações, né, estão difíceis, estamos sim aí vivendo um tempo de pandemia, estamos morando juntas, né, mas que em nome de Jesus nós possamos
continuar crendo, irmãs, né? Crendo que Deus é conosco. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, né? Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos permanecer em Cristo, mas Ele é conosco, tá? Deus abençoe, fique em paz. Deus, Ele é fiel, tá? Deus abençoe vocês. Amém.